começando mais um Bocuda. Oiê! Ai, mais uma semana. Mais um episódio. Estamos aqui, vamos começar com recadinhos. Coisas que vocês já sabem. A gente tá respeitando todo o começo de episódio. A gente tá se treinando. Então vamos lá. Se você tá assistindo no YouTube, coloca aí pra se inscrever, deixa o seu comentário, curtida, vocês já sabem. Se inscreva. Ativa o sininho. Uma vez a Ju falou, ativa o sininho e ficou. Então, sininho. O sininho, assim. Estamos na Ela Íntima. Você esqueceu de falar de novo. A gente também tá no Spotify. A gente também tá no Spotify, se você quiser escutar por lá. E se você também estiver escutando pelo Spotify, coloca seguir aí no Spotify. A gente agradece. Tem uma parte aí pra você colocar o seu comentário, a sua enquete, tá lá. É só responder. Ajuda nós. E obrigada por você estar escutando esse podcast, que inclusive esse episódio está babado. Opa, e agora você fala. Agora eu posso falar. A gente tá gravando esse episódio na Ela Íntima, como vocês já sabem. Tudo que a gente falar aqui sobre produto, que vocês verem por aqui, fala com a Ju. Ela Íntima, ela com 2 L's. Íntima.com.br. Ó, tá tudo lá, tá, gente? E bora de app? Vamos. A gente hoje também, olha... Tem uma convidada, ó. Esse assunto é uma coisa que eu sei que eu vou ficar só escutando assim. Conta mais. Conta mais. Qual é a diferença desse pra esse? Me explica. Olha, o babado é longo. Eu vou falar quem que é. Alice Lamuzzi. Bem-vinda, Alice. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos lá, vamos ver. Olha, a Alice, ela é fundadora da Consent Lab Brasil. Ela é embaixadora do consentimento somático. Tá certo. Somático no Brasil. É empreendedora social, facilitadora de workshops para grupos, que você já vai entender qual grupo. Treinamento para profissionais e ainda produz o festival... Nossa, é real isso. Ainda produz o festival Sexibility. Falei certo? Sexibility. Olha como eu falei certinho. Brasil. O propósito da Alice é apoiar a expansão da sexualidade positiva no Brasil e no mundo. Especialmente através do consentimento somático. É tudo isso? Falei certinho? É tudo isso e você pronunciou muito bem. Ai, obrigada! Tá de dia com seu inglês, Carlinha. Eu tô em dia. My name is Carla from Brasil. Alice, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é? What the fuck is consentimento somático? O que é consentimento somático? Então, o consentimento somático, eu vou começar explicando o que é o trabalho do consentimento. Tá. Porque o trabalho do consentimento é você entender o consentimento como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, você usa essa ferramenta de autoconhecimento tanto para trabalhar a si, né? Trabalhar a consciência sobre o que você está sentindo, seus desejos, limites, né? O que você gostaria de fazer ou não. Então, o consentimento somático se refere ao sistema nervoso, né? E o sistema nervoso é dividido em 2 partes. Uma parte que é motora e uma parte que é sensorial. A parte que é sensorial é a parte que sente. Então, quando a gente recebe estímulos, né? A gente vê, a gente sente o tato, a gente escuta. Escuta, acho que... o sabor, os 5 sentidos? Exatamente. Através dos nossos sentidos, a gente percebe coisas que vêm do mundo. E a parte motora vai agir em relação a isso. Aí, o somático tá relacionado a alguma expressão do seu corpo? O somático está relacionado ao sistema nervoso somático, que tem essas 2 partes agindo, essas 2 partes funcionando ao mesmo tempo. Então, eu sinto e eu vou fazer uma ação em relação a isso, né? E como que eu percebo isso? E a parte do consentimento está relacionada à comunicação. Então, dentro de interações humanas, a gente vai sentir segurança ou insegurança. E o nosso corpo vai reagir de diferentes formas. Isso vai mudar a nossa capacidade de resposta. Então, se eu estou me sentindo insegura, eu vou responder de uma forma bem diferente da forma que eu responderia se eu tivesse sentindo segurança. Perfeito. Então, o consentimento somático como um método de autoconhecimento vai ajudar a gente a regular o sistema nervoso para que eu tenha uma melhor resposta com uma comunicação assertiva, relacionando isso com o que eu estou sentindo. Então, esse trabalho de comunicação e percepção do meu corpo
vai me ajudar a ter melhores respostas quando eu estiver me relacionando. Nossa, perfeito, porque é isso, assim, eu senti, e o que eu faço com esse negócio que eu senti? E é aí que você entra com esse trabalho da percepção, que faz com esse trabalho. Mas acho que ela tá dizendo que você trabalha também os seus limites, não é isso? Não é limite, mas é o se conhecer primeiro, para depois você dar autorização para alguém entrar no seu mundo, não é isso? Isso. Através da percepção das minhas fronteiras, dos meus limites e das minhas limitações, aliada a essa comunicação, né? Eu vou poder agir de uma forma que vai, digamos, me distanciar de entrar em situações que eu não quero. Aí está o trabalho dos limites. Então, o que é um limite? Se eu não tenho essa consciência, se eu não estou no meu corpo, fica muito vazio, fica muito mental. Então, quando a gente não tem essa consciência do corpo, na verdade a gente pode estar falando de limites que tem muito mais a ver com as histórias que a gente tem, do que a gente acha que é certo e errado. E quando a gente pratica, né? A gente se permite. Exato. Quando a gente pratica, a gente começa a se estudar e perceber, né? E essa ferramenta ajuda a gente a fazer esse processo. Viu? Nossa! A Carlinha perguntou pra mim, porque eu tinha conversado já com a Alice, e ela perguntou, Ju, o que é o consentimento somático? Eu falei, não sei explicar. Eu falei, é um negócio... é verdade. Não é? Eu falei assim, eu entendi o que ela me explicou, mas eu não consigo reproduzir pra Olha, você. agora, eu leiga no assunto, mas eu acho que eu resumiria assim, é quando eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu senti, isso vai me ajudar a permitir o consenso. Tipo assim, permitir o outro a me tocar, ou parece que tem a ver com permissão ou não. Nossa, então, aí entram muitas complexidades, porque quando a gente fala de consentimento, a gente fala de permissão, a gente fala de acordo, a gente fala de limites. Então, eu sintetizar numa coisa só fica difícil. Tá. Uma vez, uma estudante, num treinamento meu, ela trouxe uma frase que eu acho que resume bem. Legal. É quando a voz de fora tá alinhada com a voz de dentro. Então, quando eu sinto esse alinhamento, aí acontece o consentimento. Então, muitas vezes a gente faz acordos e a gente se atém a esses acordos, mas sem o trabalho de eu sentir o que tá dentro, esses acordos podem estar sendo vazios, né? E aí muitas coisas podem acontecer dentro das relações, muitos atravessamentos, a sensação de que você está se sentindo abusada ou você está ultrapassando o limite de alguém. No acordo está tudo bem, mas está faltando esse trabalho de consciência do corpo. Entende? Então ele não é só pra sexo. Não, de jeito nenhum. É pra isso qualquer relacionamento. Tudo. Isso. Pra tudo. Mesmo relacionamentos, como é que eu posso dizer assim, entre amigos, familiares, não necessariamente relacionamentos amorosos. Nossa, perfeito. Eu acho que isso te ajuda a lidar, no profissional. Acho que fica mais fácil pra você colocar um limite. Você enxergar o seu limite. Tem a ver? Então, nós somos treinados para agir de forma social, certo? Então, no campo do trabalho, por exemplo, existem determinadas respostas que são tidas como as que deveriam ser, como as respostas certas. Isso não está alinhado com o consentimento somático, porque a resposta certa, ela é uma coisa presente e contínua. Tá. E essa coisa presente e contínua é a expressão da sua autenticidade, da sua verdade. Ai, que bonito! Que lindo isso! Eu aqui, Você entendeu? Eu entendi. Eu também E entendi. pensando aqui no meu... No seu corpo. No meu corpo e me enxergando, como ela falou, a voz de dentro tá alinhada com a voz de fora. Ou, claro, vice-versa, óbvio. Eu sinto a confusão quando as duas não estão falando a mesma coisa. Essa sua frase foi perfeito pra definir. E mesmo que seja... não é o ideal definir só ali, né? Mas... realmente dá uma confusão ali quando a voz de fora e a voz de dentro, uma tá falando uma coisa, tá falando outra. Mas essa questão, vocês trabalham então essa... Como que é o trabalho da... E também saber como que a questão do consentimento te chamou a atenção. essa é uma história babado. Quero saber.
Eu posso só voltar para Claro! Pode, fica à vontade. Como que é a prática? Isso. Então, por que é confuso? Porque a gente está falando aqui mentalmente tentando entender. É somático, tem a ver com o corpo, tem a ver com sentir no corpo. A verdade é que você não vai entender o que é o consentimento somático até você experimentar. E é engraçado isso, porque é Olha, difícil que de eu pitch de explicar. vendas. Então, quando você estava aí tentando entender, eu entendo a confusão, porque são muitas camadas, né? Como que a gente fala de limites, desejos, o que eu tô sentindo que tá fora, as outras pessoas, eu mesmo. Realmente, dá trabalho, por isso que é o trabalho do consentimento. Aham. Mas o nosso trabalho é tornar isso tudo muito simples. E aí, dentro dos workshops, das vivências, as práticas têm a ver com a gente experimentar no corpo. Se eu fosse te convidar a experimentar no corpo, eu ia falar, olha, eu te convido, né? E aí, isso sempre é ligado à comunicação. Então, eu ia começar, eu te convido. Tá. Então, eu tô trazendo a minha comunicação mais assertiva em relação ao consentimento a respirar. Como é se permitir respirar? Percebe como eu tô aqui com vocês, eu já me percebo precisando ter uma resposta? Então, se eu me permito respirar, então fechar um pouco os olhos, a voz de querer agradar o mundo, de saber a resposta certa, eu respiro. E aí eu vou encontrando as minhas respostas. Então, o que eu desejo? Às vezes é muito simples. Eu desejo mudar o meu corpo de posição porque tá tenso, tá contraído, tá desconfortável. E através dessa escuta que é sutil, agora eu consegui mudar. Entende? Primeiro eu respirei, eu me dei tempo. Depois eu senti, e aí veio de dentro a resposta. E às vezes ela é muito simples. Então, eu posso estar tentando complexificar as coisas porque eu estou muito mais mental, tentando responder ao mundo. Aí entra o treinamento do sistema nervoso. Quando eu estou aqui com vocês e eu falo, cara, eu preciso respirar. Entende? Ou você precisa respirar, porque eu sei, né, que dá trabalho. Então, nossa, tudo que eu precisava era ajustar o meu corpo. Tudo que eu precisava era ir um pouco mais devagar, e aí entra a questão da sexualidade. Porque na sexualidade isso pega muito, serve para tudo, mas na sexualidade muitas vezes a gente está muito preocupado em ter a resposta certa. O que eu quero, o que eu não quero, e esquece desse passo de parar e sentir. Então muitos dos exercícios são sobre isso, sobre a gente ir bem devagar. A gente faz exercícios que são meio que meditações, por exemplo, exercícios que são sobre tocar as mãos, acordar a sensação do corpo. Então esse é o trabalho somático. É como se fosse você treina um superpoder, assim, de você ter uma como é que fala? Uma autopercepção super aguçada. Tem a ver com autopercepção, mas aí tem muitas outras sacadas. Por exemplo, a qualidade do toque. Um mesmo toque, digamos, a pele de uma mão tocando a outra mão, ela tem qualidades diferentes de acordo com o que estiver acontecendo. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tô tocando... Vou dar um exemplo com cafuné. Digamos que eu tô tocando a sua cabeça. Se esse cafuné é pra mim, eu vou tocar de uma forma. Se o cafuné for pra você, eu vou tocar de outra forma. Se você queria sentir a sua cabeça na minha mão, é outro tipo de toque. Então é a sua cabeça sentindo a minha mão. E tem a ver com a sua cabeça estar em movimento em relação com a minha mão. E essas diferentes qualidades de toque com a mesma pele sendo tocada e com a mesma história, cafuné. Então, uma das coisas que a gente trabalha é aguçar a percepção sobre qualidades de toque. E aí, outras camadas, dinâmicas relacionais. Porque aí eu percebo, nossa, então esse mesmo toque ou essa mesma ação, ela pode ser para mim, pode ser para você, ou pode ser uma ação que você faz, o que eu faço. Por exemplo, é a minha mão que está tocando a sua cabeça ou é a sua cabeça que está tocando a minha mão? Entende? Isso gera 4 diferentes qualidades de dinâmicas relacionais. Então, percebe como isso vai, digamos, mudando a nossa percepção sobre relação?
Então, se eu tô tocando, se eu tô agindo para o meu prazer ou para o seu prazer, aí entra a parte de eu reconhecer quando que eu sou prioridade. Então, ao invés de eu estar aqui pensando, consentimento tem a ver com desejos, com limites, talvez se isso é para você, os meus desejos não têm tanta importância, tem agora a ver os meus limites, porque eu tô fazendo algo e eu tenho que ver até onde que eu posso fazer algo por você, né? Mas você, quando você faz a prática, você ensina tudo. Essa pessoa ter a percepção de si e a percepção do outro também. Porque, na verdade, o que você está falando é que você também tem que saber entender a intenção do outro, não é isso? A parte mais importante é que esse é um trabalho individual. Então, eu tô tentando calar um pouco, diminuir um pouco a voz do controle, a voz que quer agradar, a voz que tá olhando para fora primeiro. Essa é a primeira fase do trabalho. Então, eu não tô buscando entender como, digamos, agradar, como agir de uma forma que vai agradar a outra pessoa agora. Tipo uma performance. Exato, que é o que a gente faz o tempo todo. Então, a primeira camada é, nossa, eu me senti e trazer consciência para essas dinâmicas que são relacionais, mas dentro de mim. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a minha mãe vai cozinhar uma comida muito gostosa. Talvez eu vou dar um exemplo com sexualidade, né? Já que o podcast é sobre isso. Como você quiser. Eu vou dar, um exemplo. Digamos que eu tô com uma pessoa e ela quer fazer oral em mim. Tá. Supostamente é pra me agradar, certo? É uma ação que é pra mim. Mas eu não tô tão afim assim do oral. Tá. Talvez por eu não ter esse trabalho dentro de mim, talvez por eu não ter consciência, eu nem sei que eu não tô afim, porque eu tenho uma história de que oral é bom e a pessoa tá me dando uma coisa boa e agora tá na minha hora de receber. Mas às vezes o meu corpo tá fechado, o meu corpo não quer. Isso é um exemplo. Tá. Então, supostamente a pessoa tá fazendo uma ação que é pra mim, né, no meu corpo, e eu tô deixando, então é consensual, é consensual. Mas dentro de mim falta essa consciência de eu sentir e perceber quando o meu corpo não quer, né? E essa percepção, ela vem em diferentes níveis, no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional, energético e até espiritual. Então é um trabalho pra gente aguçar a escuta. Veja, eu tô sempre falando como que eu tô me sentindo e eu tô calando a voz que tá tentando entender o que a outra pessoa tá fazendo. Porque se eu olhar para o que a outra pessoa tá fazendo, ela tá agindo, fazendo um oral que é pra mim. Tá, mas dentro de mim, eu não queria esse oral. E então a gente se perde se a gente tentar olhar a outra pessoa. É verdade. Exato. Então, por isso que a primeira camada do trabalho é eu perceber isso dentro de mim. E é como se eu estivesse me mapeando, assim, dentre tantas coisas que estão acontecendo, tantos estímulos, tantas histórias, eu percebendo onde que eu tô em relação às outras pessoas. E aí é claro que se a outra pessoa está fazendo esse estudo, ela também pode se perceber assim, fazendo essa escuta também. Então essa ação é para você ou é para mim? Legal. Mas isso fica muito mais divertido viver com outra pessoa que também está fazendo esse processo. Mas eu acho que a primeira camada é a gente perceber que isso é um processo individual, sim. E isso é importante porque a gente vai trabalhar muita autorresponsabilidade. De ao invés de tentar nomear as situações, quem está certo, quem está errado, quem deveria ter feito isso, quem deveria ter feito aquilo, da gente olhar para si e primeiro se mapear onde que eu estou dentro das dinâmicas, entende? Total! Eu acho que isso... É tão simples e complicado ao mesmo tempo. Mas é muito simples. Isso, por exemplo, se eu começasse a trabalhar com você, por exemplo, eu poderia ter mais percepção numa hora de uma discussão, por exemplo, pelo que você acabou de falar. Eu tô me percebendo dentro dessa situação e eu, com a minha comunicação, me percebendo,
eu sei o que falar. A minha direção da comunicação tá mais focada. Exato. Porque ela fala da comunicação assertiva. Exato. Aí entra a comunicação assertiva, através dessa escuta de mim, aí eu vou poder melhorar a minha comunicação. Então, muitas vezes, a gente está se perdendo nas relações, falando de histórias, que cada corpo tem uma história. Vocês já viveram, é claro, Sim. isso. Uma relação parece que na mesma história que foi vivida por duas pessoas, cada um tem uma percepção diferente. É por isso que eu tentar entender onde a outra pessoa tá é muito complexo. Eu não tô nem tentando. Né? Eu tô olhando pra mim. O que eu quero? O que eu não quero? E aí entra a minha comunicação. Então, se eu percebo que eu quero que você faça algo, ou eu quero fazer algo, então entra essas qualidades, né? Quem que tá fazendo e pra quem que e quem que tá fazendo e pra quem que é. Então, eu quero fazer algo para o meu prazer, eu vou me comunicar de uma forma. Eu quero fazer algo para o prazer de outra pessoa, aí eu vou olhar, por que eu quero fazer algo para o prazer de outra pessoa? Peraí, essa pessoa quer isso, ela pediu por isso, eu tô querendo agradar. Se eu tô querendo agradar, muito provavelmente eu já perdi a conexão com o meu corpo. Eu já tô olhando para fora de novo. É engraçado porque uma das sacadas do consentimento somático é a gente praticar o prazer direto. O que é o prazer direto? É eu ir em direção ao meu objeto de desejo, na minha exploração de prazer, sem depender de outra pessoa. Então eu posso tocar na sua mão? Isso é eu explorando o prazer tocando a sua mão, certo? Isso é prazer direto. Então, deixa eu te dar um outro exemplo sobre prazer indireto. Seria eu tocar a sua mão, e aí eu tô fazendo uma massagem e você tá lá. Ai, que gostoso! E eu fico feliz que você tá gostando que eu tô tocando na sua mão. E aí eu continuo tocando. Então, esse toque não tá conectado com o meu prazer direto, tá conectado com o meu prazer indireto, que tem a ver com feedback seu. E muitas vezes, a maioria das pessoas só tem referências de prazer que são indireto. Ou seja, que dependem de um feedback que vem de fora. Aprovação do outro. Algum tipo de aprovação ou algum tipo de história. Então, às vezes não é nem sobre aprovação. Digamos que eu passo para tocar na sua mão porque tem uma história dentro de mim que se eu tô tocando a sua mão, significa que a gente é amiga, significa que a gente é casal, significa alguma coisa. Então, o meu corpo não tá com o toque, a minha percepção do toque ali, ela não tá aberta. Eu tô focada na história, é uma experiência mental, entende? E aí, quando eu pratico o prazer direto e eu sinto, especialmente no meu corpo, o que eu quero pra mim, independente dessas histórias, aí eu vou conseguir distinguir, digamos assim, quando eu vou fazer algo para outra pessoa, do que eu tenho que abrir mão, entende? Porque o meu prazer não depende mais de uma história, não depende mais que eu pegue carona, de alguma forma, em alguma outra coisa que está acontecendo e eu estou gostando. Porque como eu vou diretamente para o meu prazer, eu sinto aqui dentro de mim, eu gostaria de tocar na sua mão. Aí entra a comunicação. Eu posso tocar na sua mão? Toquei na sua mão, isso não tem a ver se a gente é casal, se a gente é namorado, se você tá gostando, se esse toque é uma coisa que significa algo dentro da minha cabeça ou da sua cabeça. Isso tem a ver com o puro e simples prazer de eu tocar a sua mão, de eu ter aliado isso à comunicação, de eu ter pedido essa permissão, entende? Ou digamos que eu gostaria que você me tocasse, sei lá. Eu tocasse a sua mão. Então, nesse lugar é o contrário. Né? Se for o mesmo exemplo com a mão, digamos que eu quero que você, digamos que eu gostaria que você explorasse, brincar com a minha mão. Aí eu percebo isso, eu gostaria de sentir a minha mão sendo tocada. Você pode tocar a minha mão? Aí entra a comunicação, eu fiz o pedido. Então isso também não tem a ver com, a gente tem uma relação e porque a gente tem uma relação você está fazendo isso. Não está perdida em histórias. Isso tem a ver pura e simplesmente com o estímulo que eu quero sentir na minha mão e eu pedi para você. E aí, através desse pedido, você pôde entender o que eu queria e fazer isso. E acima de tudo, reconhecer que nesse momento a prioridade sou eu, entende?
Porque muitas vezes, pegando carona nessas histórias, experienciando um prazer que pega carona nas histórias, nos significados, a gente perde a noção de prioridade. E aí o que acontece? A gente vive dinâmicas relacionais, onde tem experiências que são prazerosas, sim, mas elas estão pegando carona. A gente não sabe pedir por elas porque a gente não está acostumado a pedir por elas. A gente não está acostumado a fazer esse trabalho de consciência do corpo. Total. E aí, quando isso não acontece, a gente sente falta. Só que a gente não sabe do que a gente está sentindo falta. A gente começa a sentir ressentimento das outras pessoas, a gente começa a olhar para fora, tentar encontrar formas de alcançar, digamos, esse desejo que a gente não conseguiu nem se conectar primeiro. Então, uma das coisas que a gente faz no workshop é muito essa prática de fazer pedidos. Para quê? Para eu ir direto ao ponto. O que você quer? Ai, nossa, o que eu quero... se você tiver que responder só uma vez o que você quer, você vai pensar muito na resposta. Essa coisa do que eu quero, ela é uma coisa contínua, é viva. Eu quero poder respirar devagar. Eu quero tocar na sua mão. Eu quero fechar os meus olhos. Eu quero que você diga que me ama. Então esse é o mundo o tempo todo. Eu quero sentar em você. Eu quero chupar essa bolinha. Quero fazer bolinha. Imagina, eu vejo tantas complexidades nesse trabalho e são tantas ramificações que pra minha cabeça é como se eu visse muitas coisas, né? Fica difícil de eu trazer uma história simples para sintetizar, porque eu vejo tantos significados e reverberações. Agora cabe a pergunta, como que você descobriu o consentimento somático? E há quanto tempo? Eu conheci o fundador do consentimento somático em 2021. Tá. Quando eu conheci ele, eu me apaixonei pelo trabalho dele, especialmente porque eu já praticava o trabalho do consentimento, mas eu praticava com outra ferramenta. E no método dele, ele tem essa especificidade do trabalho de regulação do sistema nervoso e desse estudo do sistema nervoso. E fez muito sentido para mim. Quanto mais eu fui experimentando, mais eu fui acordando, né, essa coisa que só sabe quem tem o corpo acordado, basicamente. Então, quanto mais eu fui treinando, mais eu fui experienciando essas camadas de insight, camadas de prazer, Análises. Eu fui, digamos, experienciando eu fui me relacionando com a ferramenta e ganhando intimidade com a ferramenta. Mas isso tudo, você já tinha então um pezinho, quando você falou que você já fazia a roda do consentimento. A roda do consentimento veio porque você já tinha também interesse em sexualidade, não? Isso. Quando eu estudo sobre sexualidade desde os meus 17 anos. Ai, que legal. Você tá com quantos? Eu tô com 26. Então faz 9 anos que eu comecei a pesquisar diferentes ferramentas, diferentes campos de estudo, mas quando eu me deparei com o trabalho do consentimento, que foi há 5 anos atrás, com a roda do consentimento, eu comecei a praticar e para mim isso tinha muito a ver com sexualidade, tinha muito a ver com a minha relação ali com meu namorado, então eu praticava bastante com meu namorado, com as pessoas que eu queria desenvolver intimidade. Eu não tinha sacado o quanto que eu podia, digamos, o quanto que eu podia ter benefícios em outros campos da minha vida, nas relações familiares, nas minhas relações profissionais e até tudo isso é sobre escolhas, né? Então, escolhas existenciais. Por exemplo, quando eu decidi trabalhar com sexualidade, foi uma escolha existencial. Tem um antes e um depois de falar, nossa, eu trabalho com sexualidade. Você escolheu bem nova. Isso. E bem, assim, você estava madura já. Eu desde nova eu queria desenvolver uma carreira, mas eu queria desenvolver no mercado financeiro. Mentira! Não, mas tem a ver, você vai ganhar dinheiro, calma. Nossa, mas aí você nem chegou a trabalhar com financeiro. Eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei por 4 anos em 2 bancos. Nossa! E eu estava construindo uma carreira no mercado financeiro,
todos esses estudos eu vivia com parcerias íntimas. Eu não falava sobre isso. Essa é a grande sacada. Eu comecei a entender que existem pessoas que falam sobre isso, existem espaços para a gente praticar a sexualidade, estudar sobre sexualidade de uma forma consciente com o Festival Sexibility. Eu quero falar, fala aí. Então, há 5 anos eu descobri esse festival que acontece na Suécia. Eu fui apresentada ao fundador desse festival. O fundador do festival é facilitador do trabalho do consentimento. Justamente esse festival é muito bom porque ele é totalmente estruturado pensando no trabalho do consentimento, que, como vocês podem perceber, tem muitas complexidades. Uma cebola de camadas, Exato. né? E quem é praticante sabe. Então, como o fundador é praticante e sabe, isso aplicado no festival de sexualidade torna essa experiência uma coisa muito incrível, transformadora e positiva. Então, tudo que eu vivia de pesquisa, que era, digamos, nas sombras, escondida, entre 4 paredes, né? Enquanto eu estava ali desenvolvendo uma carreira no mercado financeiro, eu fui acordando para esse conhecimento de que eu poderia ir para lugares, digamos, com grupos de estudo, com outras pessoas. E aí tem um antes e um depois de eu começar a fazer esse trabalho dessa forma, de eu ir para workshops, vivências, retiros, treinamentos. E aí a ferramenta que mais transformou a minha vida e que mais tem impacto de uma forma assim astronômica é o trabalho do consentimento, que eu comecei a estudar por conta desse interesse de sexualidade e que eu fui apresentada, felizmente, através do Festival Sexibility e através do sonho de querer trazer esse festival que acontece na Suécia para o Brasil. Eu fui entrando cada vez mais em contato com outras pessoas, eu fui cada vez mais tendo um campo fértil para eu praticar de uma forma que a maioria das pessoas não pratica, de ir a fundo mesmo. E aí, quando eu fui apresentada ao fundador do consentimento somático, eu fiz esse treinamento, que é o treinamento mais avançado no exterior. Então, foi um ano inteiro de treinamento. E aí, eu fui me tornando facilitadora desse trabalho primeiro, e depois eu fui intitulada como embaixadora, porque eu sou a única pessoa que fez esse treinamento no Brasil e terminou. Então, quando eu me tornei embaixadora, aí eu fui ganhando, digamos, aí eu fui trabalhando esse empoderamento de assumir primeiro esse lugar de poder, essa voz, essa liderança, que foi também outro trabalho, tem um antes e depois, né? De trabalhar com sexualidade, de assumir um espaço de liderança no campo da sexualidade. Mas falar de consentimento é tão bom, é tão positivo, que não foi tão difícil assim. Teve, digamos, todo esse processo vivido no corpo. E aí, por eu já ter vivido todo esse processo no corpo, foi só eu perceber, cara, realmente, eu sou a pessoa que mais praticou no Brasil. Faz sentido eu ser embaixadora. E eu vou colocar a minha energia. Sim, eu sou jovem, eu tenho bastante energia e eu tenho bastante brilho nos olhos. Então, vou aproveitar essa possibilidade e vou realmente tomar esse espaço de liderança e trabalhar para que isso traga um impacto que eu acho que merece. E hoje, o impacto que eu acho que merece é realmente trazer uma transformação positiva para o Brasil inteiro. Meu sonho é que o Brasil seja reconhecido como um país que ensina sobre consentimento e que as pessoas sacaram essa coisa que só saca quem pratica. Porque tem um antes e depois de você entender o consentimento apenas como permissão. Consentimento acontece quando você tem permissão ou não. Mas quando você olha para o trabalho do consentimento, tem tudo isso. Tem a minha mão na cabeça ou a cabeça na minha mão? Né? Nossa, é muito bonito, é muito profundo. Eu espero mesmo que a gente, como brasileira, que o Brasil seja reconhecido como... Porque... Ela estava me explicando que isso não é... Porque eu falei para ela assim, mas tem esse Sexibility, né? Esse festival em outros países da Europa, como é que é? Ela falou, não, só tem na Suécia e no Brasil. A gente é, tipo, o segundo país. Olha... Exato.
E olha que... Que orgulho, então. E brasileiro é um povo mais conservador. É. Né? Eu tenho um grande amigo, que é o Bernardo Quintão, que ele foi até a Suécia, ele descobriu esse festival, ele teve esse brilho nos olhos e esse insight de que fazia muito sentido fazer esse festival no Brasil. E aí ele convidou o fundador do festival para o nosso país para tentar mapear se faz sentido e tentar fazer acontecer. Foi aí que eu conheci o fundador, foi aí que eu entrei junto falando, cara, esse festival tem que acontecer no Brasil. E o fundador é um sueco muito fofo, o Lorenzo. E ele simplesmente disse sim. Topou. Exato. E eu acho que está tão alinhado com o trabalho do consentimento, porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam porque a gente acha que elas deveriam acontecer. Eu vou dar um exemplo. Tá. Muita gente fala assim, nossa, tem que ensinar consentimento para crianças. Eu, quando ouço isso, eu entendo que a pessoa está conectada com o coração dela, ela gostaria que as crianças aprendessem tudo isso. Eu, como praticante, vejo todas as complexidades desse trabalho. E, acima de tudo, eu ouço uma voz que diz, tem que ensinar para crianças. Tem que ensinar para crianças, gente, começa com tem que. Já não é consensual. Eu vou... Muito bom. Eu vou ficar feliz, muito feliz, de transmitir, talvez, né, e olhe lá para crianças, porque eu vejo todas as complexidades disso, quando elas pedirem por isso. Alguém tem que pedir por isso, entende? E quando as pessoas pedem, aí que as coisas fluem. Por quê? Porque elas querem. Enquanto eu tô tentando, digamos, dizer o que outra pessoa deveria fazer, eu não tô conectada comigo. O segredo é eu fazer o pedido pra mim. E aí, o meu segredo de escuta é escutar. Esse pedido tá sendo feito por quem? Entende? Então, meu namorado tem que aprender sobre consentimento. Já comecei errado. Bom, como que eu posso? Eu entendo porque você quer que seu namorado aprenda sobre consentimento. Claro. Eu também gostaria que meu namorado aprendesse sobre consentimento. Só que começa com você, digamos, calando a voz de que outra pessoa deveria fazer alguma coisa e fazendo o trabalho em si. Então, essa voz, ela é muito afinada. E quem se trabalha, escuta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você estava falando da prática. A prática dura quanto tempo? Porque você, por exemplo, você faz um workshop, que é o Consent Lab, você faz esse workshop e você reúne algumas pessoas, ou você faz o atendimento individual, quanto tempo demora? De fato, como funciona. Entendi, é isso. Geralmente, eu faço atendimentos em grupos. Então, eu ofereço workshops, e aí as pessoas, elas escutam essa oferta e elas vêm. Se manifestam. Né? Exato. Eu só quero pessoas que queiram estar lá também, né? Através desse convite, elas vêm. E aí a gente comunica no Instagram, nos grupos de WhatsApp, a gente tem um grupo específico de pessoas que já passaram pelos workshops, e aí elas às vezes convidam outras pessoas, falam, nossa, você tem que conhecer a Consent Lab, vai para um Consent Lab. O Consent Lab em si tem uma duração de até 4 horas, às vezes menos, mas isso é só uma pílula. Tem outros workshops que são de 2 dias, tem vivências que são imersões de você, como um retiro, que você dorme lá, você come lá e você vive na pele a ferramenta com um grupo de pessoas que também está ali para viver na pele, em comunidade, numa pequena comunidade de praticantes, por 4 dias, 5 dias, 6 dias. O máximo que a gente já ofereceu foi 6 dias. E também tem treinamentos para facilitadores. E aí eu ofereço treinamentos para facilitadores. E aí, hoje em dia, esses treinamentos têm uma duração de 3 meses. Então, 3 meses de processo da gente fazer... 3 meses de processo da gente discutir alguns tópicos, de eu te apresentar o que é o consentimento somático, de você começar a sacar o que é o consentimento somático. Aí tem uma super imersão presencial, que você vive isso de uma forma intensa. E aí, por que é importante você viver isso de uma forma intensa? Porque se você vai transmitir para outra pessoa, eu quero que você saiba do que você está falando, porque você viveu no corpo. Então, enquanto eu estiver aqui tentando te transmitir um conhecimento que é técnico, que é mental,
eu não posso dizer que você é praticante ainda. Claro, entendi. E aí você começa a praticar. Tem gente que já foi para Consent Labs de 4 horas, 10 vezes, 15 vezes. Tem gente que sempre volta para os Consent Labs. Porque nos grupos a gente vive uma coisa muito bonita, que é a manifestação da cocriação, né? Porque cada pessoa está ali presente, com desejos, com limites, com suas histórias. E os Consent Labs têm certos acordos que cuidam para que a gente possa viver essa experiência. Então, a confidencialidade, zero política de registro zero. Então, inclusive, a gente tem até dificuldade de transmitir esse trabalho nas mídias sociais, porque a gente faz muita questão de não ter foto, vídeo lá. Porque eu não quero que ninguém esteja preocupado em como que a gente vai aparecer e o que isso significa. Para que as pessoas possam estar bem presentes, assim. As pessoas podem ficar à vontade, literalmente, pela dona, isso que eu quero dizer. Não, calma, aí é o festival, né? Isso que eu queria saber, no Consent Lab, porque eu sempre estava confundindo, como você fez agora, tá. o Flexibility com o Consent Lab. Não, Consent Lab são várias formas que você tem de fazer vivências e workshops. Certo? Quando você fala assim, que você forma um facilitador, uma facilitadora, por exemplo, a gente teve a Lu Terra aqui. A Lu falou pra mim que ela fez com você o curso. Acho que eu entendi que ela fez como facilitadora, não tenho certeza. Não, ela fez só pra realmente ela ter esse conhecimento. Isso. Então, tem níveis de prática. Então, primeiro, como praticante, você vai para um lab, você vive a experiência, depois você me conta como é que foi. Muitas vezes as pessoas vão e voltam pro lab. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é o começo da história. O Consent Lab, quando eu fiz o meu treinamento com o Matt no exterior, eu voltei para o Brasil e aí eu comecei a ofertar esse workshop para entender se as pessoas estavam afim. E aí, depois que eu entendi que as pessoas realmente estavam afim, eu comecei a oferecer outros workshops. Mas o nome Consent Lab ficou forte. E eu gosto muito da ideia do Consent Lab sendo um espaço onde é um laboratório de consentimento. Qual é o método que a gente usa? O consentimento somático. Então, eu sou formada nesse método, eu represento esse método, e eu falei, cara, eu vou fundar uma empresa, né? Porque a ideia é crescer, e a ideia é desenvolver esse projeto, e o nome da empresa vai ser Consent Lab. Porque a empresa inteira é sobre a gente desenvolver essas experiências, esse laboratório baseado nesse método. Em muitos níveis, não só no workshop, na vida. Então a gente se torna praticante, Consent Lab é a vida. Eu consigo me conectar aqui agora com o meu desejo de te falar o que eu quero, ou o que eu gostaria, ou o que eu não gostaria, um limite? Será? Entende? Se eu me conecto, se eu me permito, o que eu quero? Eu quero poder respirar mais devagar, eu quero poder falar mais devagar, eu quero saber que tá tudo bem. E aí talvez o pedido você pode me falar que tá tudo bem? Eu falar do jeito que eu estiver falando? Eu agir do jeito que eu estiver agindo? E aí, se tiver dentro do seu limite, da sua disponibilidade, você me falar isso, olha que incrível. Eu me conectei com o que eu queria, eu fiz o pedido. Esse é o laboratório da vida, né? O milagre aconteceu. Exato. Então, assim, no Consent Lab, a gente vai treinar o nosso sistema nervoso para ganhar novas referências. E como são muitas pessoas com, digamos, histórias diferentes, limites, desejos diferentes, você ganha um repertório incrível. Por isso que tem gente que vai para vários labs, porque sabe que cada lab é único e você vê coisas acontecerem ali que são tão visceralmente autênticas, Nossa, né? Que você ganha referências que estão muito além do que a gente conhece. Então é assim que amigos funcionam, é assim que um namorado funciona, é assim que eu me sento, é assim que eu caminho, é assim que eu danço. Não tem certo, não tem coisa que deveria ser. A pergunta é o que você quer, esse é o espaço para isso. Eu não sei o que eu quero. Legal, você é bem-vindo. Eu não quero nada. Legal, o seu não é bem-vindo. Eu quero observar, sim, você pode observar. Eu quero praticar, fazer pedidos. Sim, você pode praticar, fazer pedidos. Eu vou te dar ferramentas para você treinar seu sistema nervoso e fazer esses pedidos. Eu quero falar não. A vida inteira eu nunca tive espaço para falar não. Sim, fale não, inclusive para mim. Digamos, quando eu te convido a respirar mais devagar, você não precisa respirar mais devagar. Fala não para isso, eu vou ficar feliz. Você vai estar praticando exatamente o que você veio praticar aqui. E o que acontece quando as pessoas vão para os labs?
Muita gente termina relacionamento. Eu amo! Muita gente começa a fazer transição de trabalho, porque começa a estar muito mais atento a essa consciência do que elas realmente queriam, né? E aí a gente percebe que a gente fez a faculdade, que outra pessoa quis. Nossa! Outra pessoa quis, essa outra pessoa, às vezes é a voz dos pais, é a voz de um coletivo, é a voz da sociedade. São tantas vozes na nossa cabeça. Nossa, muitas. Muito legal, né? Ela literalmente ali, como você falou, laboratório da vida. Laboratório da vida, perfeito, é linda, muito bonito isso. E agora a gente quer saber do... Eu quero saber do babado, A gente né? quer saber do babado. Quero saber do festival. Do festival. Você Porque já então... trouxe pro Brasil. Já rolou. Já rolou. Quantas edições? Você falou 4? São 3 edições que já aconteceram. Legal. E em 2025 vai acontecer a 4ª edição. Olha! Se você quer ir. É tipo num espaço grande, aberto. É um espaço que é um acampamento. Tá. Você vai viver uma experiência conectada com a natureza. O festival Sexibility vem da tradução de sex e sensibility. Então a gente traz sensibilidade para o campo da sexualidade. Tá. Fortemente baseado em tudo que a gente falou sobre o trabalho do consentimento. E através dessa estrutura que tem a ver com o consentimento, a gente convida vários facilitadores de campos diferentes da sexualidade. Então tem gente que vai falar sobre dominação e submissão. Tem gente que vai falar sobre sexualidade sagrada, tantra. Tem gente que vai falar sobre sexualidade xamânica, conectada com a natureza, conectada com os elementos. Então, várias perspectivas de sexualidade você vai viver no corpo, muitas vezes, através de experiências que são os workshops, que convidam a gente a viver, a praticar, a falar, a se comunicar, a ouvir diferentes perspectivas de sexualidade. Então, como se você tivesse um cardápio ali de opções. Geralmente esse é o problema que a maioria dos participantes tem no Sexibility, ter que escolher para onde vai. Porque a gente são 6 dias de festival. 6 dias, ó, fazer bastante coisa, hein? Então imagina, durante 6 dias, você tá com um grupo de pessoas, mente aberta, todo mundo ali topando, estudar, praticar, trocar sobre sexualidade. Claro, sempre ancorado no trabalho do consentimento, que dá trabalho aprender. Então, o primeiro dia, o segundo dia, tem muito workshop de consentimento, tem muito a ver com vamos ficar na mesma página primeiro, vamos treinar como que a gente abraça de uma forma relaxada, ao invés da gente chegar abraçando. Como é olhar nos olhos primeiro, respirar, sentir só o olhar no olho. Como é tocar na mão primeiro e deixar o corpo entender se realmente quer ir pro abraço, porque às vezes só de tocar na mão já é suficiente. Às vezes se você ir mais profundo na parte física, você vai perder a experiência do toque na mão, do olhar, entende? Então, quando a gente foca na história do abraço, do beijo, do sexo, a gente perde esse espaço de tempo da gente mudar de ideia, da gente perceber o que está acontecendo e apreciar o que está acontecendo. Então, durante 6 dias a gente vive muito isso em diferentes campos da sexualidade. Tem uma série de acordos no festival que cuidam da integridade de participantes. Então não é fácil viver essa experiência. No Brasil imagina, é um festival de sexualidade. Muita gente vai achar que é oba-oba. Muita gente vai ter pudor de achar, muita gente vai achar que não está pronta, mas a verdade é que você está disposta a ouvir pessoas falando sobre sexualidade? Sim. Você está disposta a ver ou aceitar que outras pessoas vão explorar a sexualidade delas do jeito que elas quiserem nos espaços que são destinados para isso? Sim. Mas se você é maior que 18 anos, então vem com a gente. Todas as respostas foram sim? Você está habilitado ou habilitada. Olha, que massa! Mas ela falou pra mim que o festival é muito legal, mas eu achei pequeno até pelo que você falou, né? Porque ela falou que por conta do espaço físico que eles têm, é para 200 pessoas, né? Exato. Então, a gente está buscando ter... A gente está buscando ter 200 participantes no próximo festival. Então, esse processo da gente educar as pessoas, delas entenderem o que é o festival, entenderem o que é o consentimento, delas sentirem confiança de ir no festival, a gente está construindo desde 2019. Então, uma jornada longa aí.
O Festival da Suécia tem 15 anos de história, e com 15 anos de história, esse ano a gente teve 600 pessoas, mais que 600 pessoas. O que eu acho incrível, porque eu acho que o sueco, ele é meio... Ele é conservador, assim. O que eu vejo é que o sueco faz pouca coisa fora de casa, sabe? Ele gosta muito da privacidade dele. Sim. Sabe o que é engraçado? Desculpa falar de consentimento tantas vezes, mas é porque tudo isso se refere muito a isso. Claro. Uma das coisas que eu percebo é, especialmente na Europa, que tem uma cultura menos quente que a nossa em relação ao afeto, a conexão física, a gente usa o trabalho do consentimento para falar para as pessoas: ei, tá tudo bem ter desejos. E abrir espaços onde as pessoas possam se conectar mais, experienciar mais o toque, o pedido, o desejo, sem precisar ficar se preocupando que se você falar o que você quer, você vai incomodar a privacidade de outra pessoa. Enquanto no Brasil, o trabalho é um pouco o contrário. A gente acha que sabe tudo. Ou que quer, que sabe que Não, quer a gente quer tudo. Exato. A gente não se dá tempo para respirar e sentir. A gente, quando vê, já tá lá no meio de um negócio que a gente nem entendeu. E nem sabe porque você chegou lá para estudar, quando você vê, você tá na suruba. Aí é tudo experimento. É lógico. Tudo, se você se dá bem. Se você dá bem lá. É um experimento, é um exercício. Então aqui eu percebo que muitas vezes tem mais a ver com treinar as pessoas a irem mais devagar. E lá tem muito mais a ver com treinar as pessoas a se permitirem. Então é o mesmo trabalho, né? Mas como a gente fala de desejos e limites, então a gente embarca as humanidades da pessoa do jeito que ela tá, né? Mas isso tudo requer muita maturidade, autorresponsabilidade, e o próprio trabalho que a gente vai desenvolvendo vai ajudar a gente a ganhar maturidade, autorresponsabilidade e repertório para a gente se apropriar dessas ferramentas. Eu acho que o Festival Sexibility é uma experiência muito... Eu acho que é uma experiência que pode transformar muito a forma como as pessoas se relacionam com elas mesmas, com a sexualidade, a perspectiva que elas têm do que é sexualidade, porque elas estão vendo ali muitos exemplos, elas estão recebendo muitas informações que muitas vezes elas nunca tiveram a oportunidade de ter ali, vários profissionais fazendo a coisa acontecer, com participantes que estão ali se propondo a praticar. A gente tem facilitadores nacionais e internacionais lá, então a gente pega a gama das pessoas que a gente confia do Brasil, com uma outra gama das pessoas que a gente confia no exterior, coloca todo mundo junto para viver isso. Então, assim, é uma oportunidade de você acessar pessoas que, para você acessar normalmente, você teria que viajar para outro país, você teria que pagar um treinamento muito caro. Então, ali é um combo de uma experiência positiva em relação à sexualidade. Que legal, né? Nossa, demais. Mas agora eu quero saber eu quero que você conte a história da pimentinha. Ah, pimentinha. Porque assim, apesar da gente já ter falado, eu acho que não sei se ficou claro, assim, rola sexo, né? Mas não, o objetivo não é só esse, não é? Que as pessoas acabam confundindo, que você falou pra mim, tem gente que acha que é um puta de um swing. Quem acha que é um super swing, uma suruba, vai se decepcionar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a sua percepção do que é swing ou suruba pode mudar, porque você vai ver que tem muita coisa ali acontecendo, só não é exatamente da forma que você esperava. Não tem necessariamente a ver com penetração, pegar em peito, pegar em bunda. Às vezes tem a ver com muita gente falando sobre isso, muita gente explorando coisas diferentes. Então você vai, na minha percepção, viver uma suruba, mas é um outro nível. Vai ter arte, vai ter música, vai ter conhecimento. Uma suruba gourmet. Vai ter estudo. Eu diria uma suruba consciente. Alô? Mas é uma suruba muito inteligente. Sabe, respondendo a parte, rola sexo? Sim, rola sexo nos espaços que estão destinados para isso. O que acontece? Cada espaço tem um nível de pimentinha, que pode ir de 0 até 3 pimentinhas. 0 pimentinha significa que você tá ali, digamos que no programa, tá lá, é uma palestra, é uma meditação, é uma yoga.
Então tem zero interação sexual e erótica. Tá. Você pode ir lá, faz sua yoga em paz, ninguém vai tocar em você, a menos que você tenha pedido por isso, e esse não é o propósito do espaço de jeito nenhum. Tá. Aí uma pimentinha significa que a gente vai estar no espaço onde a gente vai ser convidado a trocar mais. Tá. Mas às vezes no nível da fala, no nível de tocar uma mão, no nível de abraçar, no nível de olhar nos olhos. 2 pimentinhas, 3 pimentinhas, ok, as coisas estão começando a ficar um pouco quentes. Então quem sabe nesse workshop, digamos que é um workshop sobre beijo, pode ser que você beije as pessoas. Massagem, pode ser que você faça e receba massagem. Mas ali não é permitido estímulo genital, não é permitido penetração. Já em espaços que tem 3 pimentinhas, penetração é bem-vindo, estímulo genital é bem-vindo. E os espaços de 3 pimentinhas geralmente tem facilitadores que estão ali cuidando para que tudo aconteça Como deve acontecer. Como deve, olha, para que tudo aconteça com o máximo de segurança possível. Porque quando a gente explora a sexualidade, a gente está abrindo um campo de muitos riscos. Quando a gente abre para exploração, a gente tem consciência de todos os riscos. Então, qual é a diferença de ir para um festival como Sexibility e ir para uma casa swing, por exemplo? A casa swing geralmente vai ter bebida alcoólica, começa por aí. A casa swing geralmente vai ter, digamos, pessoas indo com uma história de como as coisas deveriam ser. Então a gente é um casal, né, que está ali encontrando outros casais. O propósito geral do swing é essa troca de casais. Então eu não tô tão conectada com o presente, com outras possibilidades, né? Não vou na casa swing muitas vezes e vou meditar, entende? As pessoas podem fazer, mas digamos que a maioria das pessoas vem com uma história do que vai acontecer. Eu vou ali, vou tocar uma pessoa, quem sabe eu vou conhecer um contatinho, eu vou beber um pouco pra relaxar. É o conceito bem diferente. Bem diferente, né? E aí a gente não entende esse espaço como um espaço realmente de sexualidade positiva, porque, especialmente no caso da sobriedade, quando a gente tá sob efeito de substâncias, a nossa capacidade de resposta diminui. O festival tem muita energia rolando, tem muita coisa nova. Então a gente já considera que todo esse amor já é um entorpecente, já é uma substância que a gente tá ali. Oxitocina. Dopamina tá doidona ali. Isso já é suficiente, sabe? E olha, muita gente que se considera assim super sexualmente aberto. Eu conheço tudo, vou pra muitas festas. Mas você já experimentou fazer isso sem beber? É verdade. Sem um... Como que era o nome? Poppers. Sem um poppers? Também é uma droguinha, né? Mas... É verdade, tá ali purinho. Eu conheço pessoas que se consideram super abertas, super experientes. Quando vão lá, se percebem como se elas fossem adolescentes de novo, começando pela primeira vez. Tudo! Exato. Então, quem tá indo com essa mentalidade, muitas vezes vai se deparar com essa outra experiência. Aí a minha experiência é que eu posso dizer que uma das coisas mais lindas do Sexibility, eu coordeno a Playroom, que é um espaço de 3 pimentinhas, é um espaço de práticas no festival. Quando eu tô na Playroom e, digamos assim, lá pro 3º, 4º dia, as pessoas já passaram por tantas vivências, tanto aprendizado, tantas fichas caíram, e aí elas estão ali explorando a sexualidade, mas é completamente diferente de uma balada liberal, de um swing. Tem gente dançando de um lado, tem gente chorando do outro, tem gente fazendo conchinha de um lado, tem gente parada sem saber o que fazer, porque nunca esteve num lugar como esse. Pode crer. Eu tô ali olhando ao redor e tem realmente é como se fosse uma harmonia, uma orquestra de experiências que estão acontecendo. É uma arte, sabe? É uma coisa tão linda. E eu só fico assim, nossa, como eu gostaria de pintar essa história, como eu gostaria de fazer registros. Pena que não pode,
mas quem vive sabe e tem essa experiência no corpo. Muito lindo. Massa, Então, muito louco. vamos falar do próximo. Você falou que a 4ª edição é o ano que vem. Você já tem data? Do dia 17 até o dia 22 de abril. Vai pegar 2 feriados. Vai pegar o feriado da sexta-feira. Programem-se. Sexta-feira é santa. A gente só quer se conhecer. A sexta-feira é santa e dia 21 tem Tiradentes. Esse feriado, sei. Exato. Então, para quem trabalha e precisa estar presente no seu trabalho, essa é uma ótima oportunidade para pegar esse festival, porque eu sei, né, são 6 dias de evento, então não é para todo mundo muitas vezes poder parar por 6 dias. A pessoa tem que ir os 6 dias, ela pode 2. Então, quando ela compra o ingresso dela, ela compra a experiência inteira. Tá. Você sempre pode ir embora, você sempre pode mudar de ideia, você sempre pode se retirar. Se você se retirar, é claro que a gente vai saber que isso está acontecendo e vai ser bem-vindo por qualquer razão. Às vezes você tem um compromisso, você só queria ficar metade do evento, mas não tem isso de você comprar um dia só. Tá bom. Meio ingresso. Especialmente no primeiro dia, o segundo dia, são dias que você tem todos os acordos do festival e os workshops de consentimento. A gente não aceita ninguém que não venha na cerimônia de abertura com os nossos acordos. Entendi. Então a gente é bem restrito, porque são esses Tá acordos certo, né? que vão cuidar de toda a atmosfera. Então muita gente pede para aparecer lá por 1 dia, 2 dias, e não é possível. E seu ingresso tem comida inclusa, tem todas as experiências inclusas, você só vai lá E aqui em São Paulo? É no interior de São Paulo, Tá. em Bugaçu. Fica por volta de 1h30 do aeroporto de Guarulhos, para quem vem desse aeroporto. É que eu falo aeroporto de Guarulhos porque é internacional o festival. Então o festival também é bilíngue, acontece em português com tradução para o inglês, ou em inglês com tradução para o português. Gente, é muito infraestrutura. Nossa, é babado. Exato. Ai, eu espero muito que o Brasil seja Venham pro referência. festival. Nossa, venham. Imagina, eu Venham. super queria. Eu e meu parceiro, nossa. Vem, traz parceiro também. É uma ótima experiência para quem tem parcerias, sejam parcerias monogâmicas, não monogâmicas, poliamorosas. Pode vir pessoas assexuais. Legal. Tem uma história de uma pessoa que veio esse ano pro Sexibility da Suécia falando, cara, como é bom eu estar aqui num festival de sexualidade sendo uma pessoa assexual. E saber que não é sobre eu buscar uma interação onde eu vou transar, sabe? É claro que muita gente vai ver esse como um espaço propício para viver essas experiências. Mas nem sempre é sobre isso. Sinceramente, eu nunca transei no Festival Sexibility. É que parece ser um espaço muito seguro, né? A E pessoa eu fica acho muito que segura. o sexo carnal, com aquele negócio de... Eu acho que ele passa em outro lugar. Ali é muito de de conhecer, experimentar. Não é... Outra coisa que você falou assim, qual que é a diferença entre você ir num evento No swing. e no swing? Não vai ter um facilitador ali pra te assegurar que no swing, no caso. Você quer dizer um organizador da sua Um organizador, não vai ter. Então, eu acho que aquela coisa, assim, do puramente carnal. É outro propósito. Outra Outro coisa. propósito. Muitas vezes nos ambientes que a gente conhece hoje, baladas swing, baladas liberais, as pessoas vão muito com digamos, vestindo o caçador, sabe? A gente vai lá pra caçar. Ou vestindo a curiosidade. A gente vai lá pra ver pessoas fazendo coisas. Então tem um olhar que não foi trabalhado ainda na parte da consciência. Mas olha só, a experiência do sexo carnal é bem-vinda, vai ter bastante. Meu Só Deus, que vai Dia você catar o ticão lá. Só que vai ter em outro nível, com uma atmosfera gostosa, com uma vibração gostosa. Então, sim, você pode viver essa experiência. Inclusive, tem outras experiências que a gente convida para conhecer, que são mais intensas, como o BDSM. Ia ser agora. Agorinha, que eu ia introduzir agora. Eu falo assim, que inclusive estamos chegando próximo. Deixa eu ver. Já chegamos a 1 hora. A gente queria mesmo chegar nesse ponto. Então,
Alice, qual é, de fato, ali a relação entre o consentimento e o BDSM? Então, no BDSM, o BDSM é um campo que segue certas diretrizes. Tá. Então, quem é praticante do BDSM normalmente vai estudar quais são essas diretrizes. Uma das mais conhecidas delas é o CCS. Não. Cansei de ser sexo, não, brincadeira. Você sabe, não? Consentimento. Uma das mais conhecidas delas é o SSC, Tá. o são, seguro e consensual. E aí, a galera do BDSM vai estar, muitas vezes, experienciando uma sexualidade que não é o que a maioria das pessoas conhece, as que são tidas como baunilha, né? Então, muitas vezes elas estão vivendo experiências que são mais intensas, que podem envolver mais riscos, e por isso, justamente, elas são pessoas que praticam mais esse olhar para o consentimento. Não é o mesmo olhar de quem usa o consentimento como uma prática de autoconhecimento, que é o trabalho do consentimento, mas eu posso dizer que quem pratica BDSM tem mais prática, tem mais exercícios de olhar para o consentimento, justamente porque está experienciando mais riscos e coisas que são não convencionais. Como não é convencional, tem menos resposta pronta, né? Então, como tem menos resposta pronta de como as coisas deveriam ser, justamente por não ser convencional, as pessoas acabam praticando falar sobre consentimento e justamente pelas práticas, vivendo na pele experiências que trazem para elas melhor reconhecimento de quais são os limites, né? Então elas estão ali praticando falar de limites. Quais são os desejos? Elas estão praticando falar sobre desejos, né? BDSM é bastante limite. Que eu perguntei pra ela se tinha ligação com o Consent Lab, né? Ela falou pra mim, pelo que você me falou, que eu falei, é como se fosse uma raiz, né? Não é totalmente a mesma coisa, né? É muito não tá dentro do outro, limite. mas tem muito a ver desse seu autoconhecimento, dessa sua percepção, para você também chegar onde você quer com segurança, né? Então, eu trouxe a priori uma perspectiva de quem é praticante de BDSM, né? Como que ela está experienciando o consentimento. Então, se você não está praticando BDSM, você não está olhando para isso. Então, você está vivendo o consentimento, se você está indo para os workshops, não necessariamente atrelado ao BDSM. Se você está praticando BDSM, necessariamente você precisa estar pesquisando sobre consentimento, mas não necessariamente você está pesquisando da mesma forma que eu ensino, que eu faço, que eu convido as pessoas nos Consent Labs. E aí, né, contando um pouquinho, passando rápido, da história do trabalho do consentimento, tem uma raiz, sim, no BDSM. Então, tudo começou com um workshop, com uma experiência que um cara chamado Harry Fabulous, nos Estados Unidos, ele estava guiando uma experiência sobre poder e entrega, e ele guiou uma prática, que é a prática que hoje a gente ensina nos Consent Labs, mas de uma forma adaptada, que é o jogo dos 3 minutos. Esse jogo dos 3 minutos é uma experiência onde você tem 3 minutos para viver. Basicamente, a pergunta que você faz para outra pessoa é: o que você quer fazer comigo por 3 minutos? Ou o que você quer que eu faça com você por 3 minutos? Veja, isso tem a ver com o workshop de poder e entrega. E ali ele está facilitando uma experiência onde você vai viver mais o BDSM. E aí a Beth Martin, que é a criadora da Roda do Consentimento, que foi a primeira ferramenta, o primeiro método para a gente estudar sobre consentimento, ela teve essa sacada dessas coisas que eu contei para vocês. Então, o mesmo toque tem qualidades diferentes. Então, conforme que é o papo do início. Exato. Conforme ela foi praticando o jogo dos 3 minutos, ela foi percebendo que o mesmo toque tinha diferentes qualidades. E aí ela foi atrelando isso ao consentimento. Então quando é pra mim, só que aí outra pessoa tá fazendo, então esse é o momento onde eu estou recebendo algo. E aí ela foi nomeando as coisas. Tinha que ser mulher. Ai, inteligente! Mas aí se outra pessoa tá fazendo algo no meu corpo que é pro prazer dela, então ela está tomando algo. Então ela foi nomeando essas dinâmicas que ela foi percebendo. E aí ela criou a roda do consentimento que traz essas 4 dinâmicas.
Só que aí, né, o Matt, que é esse alemão, fundador do consentimento somático, ele trabalhou muitos anos em parceria com a Beth Martin, estudando e transmitindo a roda do consentimento. Só que aí ele percebeu algumas outras sacadas em relação à roda. Então ele transformou isso no consentimento somático. Então, ao invés de eu estar aqui preocupada em dizer se essa dinâmica, o nome dela é tomar, se é permitir, se é receber, se é servir. Então se eu estou fazendo algo que é para o seu prazer, é serviço. Estou te servindo. Se você está fazendo algo que é para o seu prazer, então você está tomando. Ao invés de eu olhar para essas dinâmicas e nomeá-las, ele tornou um pouco mais simples e falou: o que importa realmente é, isso é para você ou é para mim? Porque se a gente olhar para o significado das coisas, serviço significa uma coisa para você, tomar significa uma coisa para você, para mim significa uma coisa completamente diferente. E aí eu acho que fez todo sentido. Eu comecei estudando a roda do consentimento e praticando isso. Quando eu olhei o material dele, eu falei: caramba, tudo que eu senti em relação à roda, alguém foi lá e desenvolveu, e aí eu fiz esse treinamento. Então, resumo. A história do trabalho do consentimento começou justamente em um campo onde as pessoas estavam praticando o BDSM, praticando o poder, a entrega. Só que a galera do BDSM não estava focada no consentimento. E aí a Beth Martin olhou para isso. E você pratica BDSM? Nossa. Eu pratico BDSM há 9 anos. Eu Ai, comecei que com massa! 17, quando eu conheci pela primeira vez, eu comecei a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu entendi é que eu tinha que ter confiança em quem quer que eu estivesse praticando. E eu sempre tive muita curiosidade de sair com pessoas que tinham fetiches diferentes. Então eu fui ganhando muito estudiosa. O consenso que... A gente teve um episódio de BDSM e ele era só um entusiasta. Ele também só praticava. O Ryan. E ele... Ali o mais... O que tá acordado do consenso é o contratinho. Que ali tem tudo que você vai fazer, pelo que ele falou. Às vezes tem, às vezes não tem. O quanto você confia no seu parceiro e tudo mais. Ali tá ali, ó, a gente vai fazer isso. Então, você assina e tem o consentimento. Mas dessa forma que você tá falando e trazendo, explicando... Não, outro tipo de consentimento. Então, o que eu posso dizer é, primeiro, a comunidade de praticantes de BDSM no Brasil não é tão grande, não é tão estudiosa assim. Eu acho que elas também não saem muito do armário, as pessoas... Ele falou isso em não levanta a mão e fala assim, ó, BDSM muda, sabe assim? São poucos. Exato. Quando eu comecei lá atrás com 17 anos, eu enxergava tudo isso como algo que você faz escondido entre 4 paredes, é uma coisa que você não fala. Eu pratico BDSM, você fala com seu contatinho, com o seu namorado, coisas do tipo. Esse olhar para a sexualidade consciente, para estudar a sexualidade de uma forma aberta, você não vê tanto assim a galera do BDSM abrindo esses espaços. Então isso é outro campo, é um campo diferente, e o que eu posso dizer dentro do BDSM tem muita gente que pratica baseado em como as coisas deveriam ser. E em algum nível eu não acho isso negativo. Então, por exemplo, essas diretrizes como o SSC, realmente, que bom que as pessoas trazem elas, com a importância delas, e que as coisas têm que ser assim, sãs, seguras, consensuais. Isso é bom. Mas muitas vezes as pessoas que vão praticar, elas estão praticando desse lugar do que elas deveriam estar fazendo. E justamente porque o BDSM abre um campo para riscos, aí é onde eu convido as pessoas a pararem um pouco e olharem para outras ferramentas, como o trabalho do consentimento, como olhar para a sexualidade com outro olhar também, conectado assim, tá, vamos primeiro fazer um trabalho de emoções? Vamos olhar para o prazer com outras ferramentas? Porque o BDSM também é um campo de riscos, e justamente porque a gente faz isso muitas vezes de forma escondida, porque dá medo, né, de sair por aí falando, eu apanhei de uma dominatrix ontem. Então a gente acaba não tendo tantos espaços para falar. Tem vários fóruns, tem comunidades que se conectam, praticantes que se conectam, mas também tem gente fazendo muita coisa errada,
com o pretexto de que, sou dominante, é assim que as coisas são. Entendo. É assim que É funciona. uma linha muito tênue, né? Exato. A gente falou isso da questão da violência, né? Lembra que não sei se a gente falou. Porque assim, a gente fica viajando, que a gente escuta tantas histórias. A gente teve uma história aqui de uma pessoa que viveu, né? Vivenciou um relacionamento abusivo, lembra? Sim. Não vou nomear. Mas assim, essa pessoa, ela falava algumas coisas e tinha uns tapas, tinha uma violência no meio, e que o negócio acabava em sexo, sabe? Aquela coisa. E depois, quando o Ryan veio e falou do BDSM, dessa questão, a gente falou assim, gente, é muito fácil uma pessoa que gosta de violência encontrar alguém que quer apanhar e ele, de alguma forma, extravasar esse abuso dele, entendeu? Essa forma de abuso dele. É uma viagem minha, mas assim, principalmente porque as mulheres, elas demoram para identificar o abuso. Quando identificam? Eu acho que as mulheres e todo mundo, uma das coisas que eu percebo é que, cara, assim, quando eu conheci o trabalho do consentimento, a primeira coisa que eu entendi é que eu também cumpria o papel de abusadora em diferentes dinâmicas na minha vida. Porque muitas vezes, sem essa consciência de quando é pra mim, quando é pra outra pessoa, quem é prioridade e, digamos, pegando carona nessas histórias todas de como as coisas deveriam ser, eu pratiquei muitas vezes o abuso sem nem perceber. E olha, não é fácil estar nesse lugar da projeção do abuso, de ser a pessoa que é abusadora. Olhando para os acordos que eu já quebrei, pegando carona nas histórias os homens mentem, então a gente também tem que mentir, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, é muito complexo isso. A maioria das pessoas não tem treinamento e nem espaço para poder falar sobre isso. E justamente na intimidade, são campos que trazem tanta vergonha, tantos medos. É carregado de muitas coisas, muitos sentimentos negativos. Exato. Então, o que eu posso dizer sobre o BDSM é, desde os meus 17 anos, a primeira sacada que eu tive é que eu tinha que confiar muito antes de brincar. Quando eu fui brincar com as pessoas que praticavam, eu não acho que foi da forma mais consciente. Sinceramente, eu vou abrir aqui pra vocês, às vezes tinham drogas envolvidas. A gente achava divertido brincar com drogas. Mãe, será que você tá assistindo isso? Mas ela não Não. sabe. Mas Minha tenho mãe certeza. sabe das minhas histórias, eu conto tudo pra minha mãe. Legal, que bom. Ela não vai ficar Saudável. feliz com o que eu tô falando, Mas né? assim, a gente fala não quando não quer droga. Mas é passado, é passado. Ela tá usando isso daí a título de experiência pra Mas ensinar o coisas mesmo positivas. serve pra álcool, sabe? Sim, O mesmo claro. serve pra outras histórias. É. O ponto é, cara, mesmo eu praticando, sabendo o que eu precisava fazer para ter mais segurança, eu vivi várias situações que eu sei que poderiam ter traumatizado outras pessoas. E o trauma tem uma natureza que não precisa ser um grande abuso, uma grande violência. O trauma é essa experiência que ficou incrustada no seu corpo. E olha, eu vou dizer, teve uma pessoa que eu pratiquei BDSM, que foi a pessoa que eu mais fiz sessão de BDSM. Eu sonhava com essa Ela é pessoa. dominatriz. A dominatrix. Mas eu conta não pra comecei ninguém. como dominatrix. Eu não comecei como Tá. dominatrix. Eu não comecei dominando. Eu comecei Sendo dominada. muitas vezes me submetendo Tá. ou de um lugar mais curiosa. Não, eu comecei mesmo como saindo com fetichistas pra aprender o que era que essas pessoas gostavam. Aí então era mais um lugar de pesquisa. Quando eu fui praticar BDSM mesmo, eu comecei a praticar me submetendo a uma pessoa que era mais experiente, supostamente. Tá. Realmente essa pessoa era mais experiente. Eu acho que de tudo que ela fez não tem tanta coisa errada assim. Tem várias coisas problemáticas. Tá. Mas o que eu posso dizer é, quando a gente vive uma experiência que é diferente de tudo que a gente já viveu, a gente lembra dessa experiência. A gente quer voltar para essa experiência. E aí, olha, é tão complexo, muitas vezes, as pessoas que viveram apenas referências abusivas na sexualidade, elas não conhecem outra vivência que não seja aquilo. Então, às vezes, aquilo se torna até um fetiche. Muita gente tem fetiche em diferentes formas de abuso. Muitas vezes é porque elas não têm outras referências. Ou a primeira referência que elas tiveram foi de uma sexualidade que aconteceu assim. Então,
essa força dentro de mim, eu quero me conectar e eu quero viver magia, ela não conhece outro caminho que não seja esse. Então a gente acaba sempre buscando esses caminhos. Pode crer. Então você vai praticar BDSM, mas muito provavelmente você vai lembrar do que você está vivendo, porque são experiências. Se você está praticando certo, né? Porque você vai viver experiências únicas. E aí, se você vai lembrar do que você está vivendo, isso pode se tornar um trauma. Eu conheço pessoas que, sei lá, tiveram relacionamentos onde elas se submetiam. E aí depois ficaram fazendo anos de terapia pra esquecer aquela pessoa. Olha. Pra se desvincular dessa história. É muito forte, né? É muito forte. Alice, você tem muito conteúdo. Nossa, O sim. jeito que você fala é hipnotizante. Não é? Não te falei? Ai, hipnotizador. Obrigada. Não, Fica você aqui explica falando muito bem. Você muito se expressa bem. muito bem. É. Que E bom. daqui a pouco você manda a gente tomar no cu e eu nem percebo. De tão... Vai tomar no cu, mas vai tomar bem gostosinho. Ai, Nossa, meu tadinho. Eu falei, ele ainda usa Você quer? camisinha, tá? É isso que você quer, me fala o que você quer. Você Uma aprendeu a falar dominatrix o com que essa quer, vozinha. Não dá pra Os imaginar, meu caras te Deus. obedecem? Super, super. É super, claro. Super. Mas em resumo, como que eu me tornei dominatrix? Ah. Eu tava numa relação aberta e eu tinha dificuldade de sair com outras pessoas e transar. Não é assim que eu exploro a sexualidade. Só que praticar BDSM é uma coisa muito fácil. Veja só, muito fácil eu pego uma brincadeira aqui com você e eu vivo essa expressão da sexualidade de uma forma leve, sem isso significar outras coisas. Então, pra mim, é muito fácil praticar e ver o BDSM nas coisas. Eu vejo o mundo em polaridades de dominação e submissão. Tô muito acostumada com isso. E aí eu falei assim pro meu namorado, cara, a gente tá numa relação aberta, você sai com outras pessoas, só que eu não saio muito com as outras pessoas dessa forma, mas eu super faria sessões com elas. Só que o que acontece? Eu sou super treinada, eu fiz vários treinamentos, eu tenho experiência, eu tenho um repertório. E aí eu falei, só que eu não tô afim de sair com os caras, que são os meninos, os jovens, sem experiência, sem repertório, pra virar a professora deles. Porque no fundo... Puta, com certeza. Porque no fundo, pra eu experienciar alguma coisa mais íntima com as pessoas, eu vivo esse processo. Eu tenho que ensinar pra elas algumas camadas primeiro. E eu aceito essa minha vivência, porque como alguém estuda sobre sexualidade, eu naturalmente sei mais sobre isso do que a maioria das pessoas. Só que eu não tava afim de ser professora das pessoas sem cobrar por isso. E aí eu vivi esse processo de falar, porque eu tinha medo que o meu namorado ia pensar. Dominatrix cobra? Dominatrix profissional cobra. Ai, eu não sabia. Eu É sou- como dom também, né? Então, ser dominatrix significa que você oferece sessões onde você está dominando. Pessoas podem oferecer essas sessões de uma forma profissional e cobrar por isso. Entendi. E como também pode ser um hobby. E também pode ser um fetiche. Um fetiche. Então hobby. tem pessoas que são money slaves, que querem ser Que burra, eu nunca escravas. imaginei que pudesse cobrar. Eu também não. Então, é isso. Mas tem uma galera do BDSM que acha que é errado cobrar e que é prostituição se você estiver cobrando. Ué? Mas é isso. Essa voz que quer recriminar a sexualidade sendo acho que expressa não. do jeito que você quer, sempre vai existir em todos os campos. Tá. Né? Então, Chato, crítico, sempre vai ter. sempre vai ter, sempre vai ter. Eu tive muita sorte de estar me relacionando com uma pessoa que falou assim, cara, você é muito boa, você tem que cobrar mesmo, sabe? E que me apoiou. E legal. esse apoio de uma pessoa que era uma relação importante pra mim, um homem, né? Cara, foi muito importante pra mim eu ser apoiada nesse lugar. Com certeza. Por uma pessoa que eu respeitava e uma pessoa que significava muito pra mim. Mas como é que você fazia pra conseguir cliente? Aí já mudando de assunto. Então, o que acontecia? Eu, naturalmente, tenho uma lista de contatos de pessoas que roda aí no meu celular, porque eu legal. tinha um relacionamento aberto, eu sempre tive interesse em me relacionar com pessoas, então nunca precisei ficar buscando pessoas. Eu simplesmente tive que comunicar, Mas isso mudar é- a minha comunicação. Então, assim, olha, você quer sair comigo pra um date? Eu não tô afim, mas se você quiser fazer uma sessão e me pagar X, eu poderia pensar no assunto. Eu poderia pisar no seu saco. Salto alto.
Ai, que delícia! Ah, Então. Dá então. um saco de salto alto. Ai, que bacana. Amo. Delícia. Eu tô imaginando aquelas assim, eu tô olhando pra você, tô imaginando você toda fofinha, vestida de látex. É que você tem uma voz, um Com jeito de chicotinho falar na mão. muito meigo, muito meigo. Então, parte do meu processo no começo foi eu pensar assim, então, se eu sou dominatrix, eu tenho que me vestir toda de preto, e aí eu já comecei a buscar um monte de látex. Então, eu fui. Veja só, quando eu comecei a oferecer sessões, eu já estava trabalhando consentimento há uns 3 anos. Então, assim, quando eu comecei a oferecer sessões profissionais em 2021, né? Ou seja, eu já praticava BDSM há uns 5 anos, mais ou menos. E eu já praticava o consentimento há uns 3 anos, como um processo de autoconhecimento. Então, eu prestei muito atenção em todas as partes do meu processo para eu viver esse empoderamento dentro de mim. Então, eu vivi muitas vozes que dizem como uma dominatrix deve ser. Todas essas vozes, elas estão tirando o poder. Então, assim, como que eu vou ser dominatrix se eu tô aqui preocupada em como eu deveria me vestir para parecer uma dominatrix? E aí eu comecei a fazer sessões onde eu tava me vestindo do jeito que eu visto as minhas roupas normais, assim. Então, eu amo também me vestir de látex, me montar, salto alto. Mas não é um personagem. Não é uma coisa que você... que a gente tava falando de performance. Não é uma pessoa que você fala, agora eu vou virar dominatrix. É você. Então, eu também tenho tesão em me vestir. Aliás, um dos meus maiores fetiches, assim, é o processo de me montar. Eu amo o processo de me montar. O processo de me permitir entrar em outras personalidades. Em perceber, assim, o que eu quero hoje no espaço que está aberto para mim. Tipo, ok, eu posso explorar o meu poder. Então, eu tô aqui conversando com vocês, eu percebo o mundo em polaridades, né? Eu tô de igual para igual. Mas se por 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, você fala, tá tudo bem, me domina, aí eu vou começar a sentir, o que eu quero quando eu tô nesse lugar e quando eu posso e tá tudo bem. E boa parte do processo é me desvincular de toda a voz que quer agradar outra pessoa. Afinal, esse momento é para mim. Entende? Então, o trabalho do consentimento me apoia muito a ser uma ótima dominatrix. Eu sei, por exemplo... Gente, ela vai pisar no seu saco. Vai. Se eu quiser, especialmente. Claro. Ela não vai ter dó. Muitas vezes, as pessoas querem que eu faça coisas... querem saber o quanto que eu vou humilhar elas, o quanto que eu vou bater nelas. E muitas vezes, quando eu escuto isso, eu falo, cara, a resposta é o que eu quiser, quando eu quiser. E se uma sessão for sobre você ficar calado o tempo inteiro, escondido numa gaiola, sem me importunar, vai ser sobre isso. Estamos no fim do EP e, infelizmente, nossa produção, que somos nós mesmas, perdeu a imagem da Alice. Mas nada muda no conteúdo. Não desista de nós. Bom fim de EP. Né? Então, também já vivi momentos onde eu estava performando. Eu também já vivi momentos onde eu estava muito conectada com aquela história de como as coisas deveriam ser. E eu sei que esses momentos me construíram. E para eu ter esse repertório hoje, aí entra a experiência. Nossa, com certeza. Sim, Você não tem medo de se jogar na experiência. Graças a Deus. Eu concluo que de meiga e tudo mais é o que a gente enxerga aqui rapidamente. Exatamente. Porque é muito mais profundo. É uma cebolona de camadas. Alice, parabéns. Linda, muito inteligente, muito profunda. Sensível, né? E sensível. E você zero raso, sabe assim? Qualquer conversa com você, acho que não é rasa. Você vai estar com ela não tem jeito, você vai estar aqui na piscininha com as 2 perninhas aqui assim, ó, pra não ir tão profundo, porque... Alice, infelizmente a gente tem que acabar esse episódio. Mas a gente falou bastante. Nossa, foi muito bom. Nossa, eu aprendi Rendeu muito. Eu também. Eu aprendi demais. Bora de quadros? Bora de quadro e quem sabe aí um parte 2 com a Alice, né? Eu também acho. Eu vou adorar. Tem muita coisa pra falar, viu? Eu imagino, sério. É muito profundo. Bom, bora de quadros. Vamos lá, qual o primeiro? Essa eu tô curiosa. Vai. Nem fudendo. Nem fudendo na cama, Alice. Tipo assim, ó. Tô achando difícil ela ter um limite, hein? Pois é, eu quero. Essa eu tô curiosa. Mas eu tenho muitos limites. E os limites eu tenho o tempo inteiro, né? Eu vou sempre escutando. Eu acho que nem fudendo na cama é eu fazer algo só pra agradar.
Nossa, acho que- e se não fosse isso, É isso. perfeito. Assim, eu vejo o preço que eu pago toda vez que eu tô nesse lugar. Às vezes eu até brinco de estar nesse lugar. Tá, deixa eu voltar para esse lugar convencional, onde eu tô fazendo aqui o que a pessoa quer. E aí ela... Muitas vezes eu acho que esse não fazer algo para agradar outra pessoa tem muito a ver com a vivência dela, muito mais pornográfica, de uma sexualidade que tem começo, meio e fim. Ai, beijo, bunda, peito, sabe? E aí eu tenho, eu tenho quase zero tolerância a isso, né? Só que aí, como eu tenho quase zero tolerância a isso, aí a minha, digamos, gama de possibilidades de pessoas que vão conseguir transar comigo diminui bastante. Eu amei. Então, A sua régua sobe. A sua régua tá lá em cima, com muito autoconhecimento. Não é todo mundo que vai chegar ali. E às vezes, quando eu gosto muito da pessoa, quando às vezes a pessoa tem outras coisas que me agradam, aí eu até tento agradar, mas o preço que eu pago, eu sinto no meu corpo. O corpo fecha, sabe? Aí depois pra abrir de novo, dá trabalho, sabe? É todo um Então, processo, Vamos novamente. economizar, né? Vamos economizar, porque eu já entendi que... E bom, se não vale a fosse pena. isso também, eu acho que eu estranharia. Próximo quadro. Isso, o segundo. Boca no trombone. Esse aqui é o Você espaço. quer reclamar. É o espaço para você falar de alguma coisa que você vê, por exemplo, nos cursos que você dá, que você acha que as pessoas podem mudar, ou uma situação, alguma coisa do gênero. Que você vê em muita quantidade nos seus... Eu acho que, assim, quando eu escuto esse convite de falar do Boca no Trombone, é muito forte a voz de querer reclamar, Isso. sabe? De querer reclamar das outras pessoas. Mas aí eu acho que a minha reclamação é justamente sobre isso, sobre reclamar das outras pessoas. Entendi. A maioria das pessoas não está conectada consigo. Então é muito fácil falar que outra pessoa está fazendo errado. Mas a grande verdade é que as relações são grandes espelhos. E que você está nessa situação, nessa relação, nessa interação, ou você não está nas interações que você queria, isso tem muito a ver com você. Entende? Então eu acho que o meu boca no trombone é muito sobre essa autorresponsabilidade que a maioria das pessoas não está praticando, mesmo, e até pessoas que estudam sobre sexualidade, que vêm cagando regra. 3 formas de você fazer isso. O que você deveria fazer? Muito bom. Não. Exato. E eu acho que uma grande bússola que eu convido as pessoas a se olharem é: você vai saber que você está muito bem na sexualidade, no consentimento, você integrou tudo isso quando você for capaz de dizer não na hora do sexo. Puta Sabe por merda. quê? Porque qual pornografia que vocês assistiram que uma pessoa parou e falou: ai, não tô mais afim? Nenhuma, né? Nenhum. Então, assim, eu convido as pessoas a falarem seus nãos. E é Ai, que muito fofinho. fácil olhar para as outras pessoas e reclamar, sabe? Olha, quando você aponta o dedo pro outro, tem 3 pra você. Ela que fofinha, ela falou assim: o meu boca no trombone é basicamente para vocês que não sabem nada. Você tá vendo? Ela mandou você Vai tomar no cu atrás, e você vai não atrás. percebeu. Vai atrás do autoconhecimento, né? Antes de você falar do outro, vê se você, né? Olha pro teu umbigo. E E pra agora, finalizar, é esse o nosso quadro é quadro novo. mais novo. Você é a terceira a participar, que é o Ai, Água na Boca. Água na boca. Ai, Meu bem, você me dá. Água na boca. Que você olha. Morre de tesão. Que você olha e você fala: meu Deus, preciso transar, preciso bater uma cirílica, preciso alguma coisa. Ou você viu, você viveu, sabe? Então, uma coisa que me dá muito tesão e que não é fácil de encontrar são pessoas que são switch. Pessoas que facilmente mudam de dominação para submissão. Porque, veja só, ter a experiência de, numa mesma sessão, eu ter essa prática muito presente de, cara, eu tô me sentindo dominante, eu tô agindo como dominante. Mas ter esse relaxamento do tô satisfeita com isso, eu poder me entregar,
e viver outra coisa sem apego ao papel que a gente estava vivendo. Assim, eu vivi sessões com pessoas que são switch, onde eu ficava dominando, depois submetendo, dominando e depois submetendo, e parecia que eu estava vivendo a magia da dominação. Ok, cheguei no ápice. Você está no meu poder, já posso descansar, faça o que quiser comigo. Sabe? Ai, que delícia, tudo que eu mais quero. Senhor, me dá mais. Que legal! Então, o pessoal Senhor, que é me dá switch, mais. olha aí, né? A gente vai Amei, deixar aqui o arroba dela, amei. você manda DM pra ela, né? Ah, o arroba já apareceu. Inclusive, por favor, reforce seu arroba, como as pessoas te encontram, ou até mesmo seus projetos. Alice Lamuse. Tá. Mas assim, cara, eu tô muito mais focada no Consent Lab. Tá. Então, se você quer me conhecer o meu trabalho, Uhum. ter a experiência, quem sabe, de viver um workshop ao vivo comigo ou um treinamento, olha o site consentlab.com.br. Tá. Tem perfil no Instagram? Não. Tem perfil no Instagram, o Instagram é consentlab.br. Tá. Uhum. E a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo. Esse é um trabalho que muitas vezes, na fase que a gente está hoje, é muito mais presencial e é muito menos conectado com mídias sociais. Ótimo, Claro. ótimo, Mas ótimo. É até bom, né? a gente está questão da fazendo essa segurança. expansão, a gente está... eu acabei de desenvolver esse site, então... Ai, que legal. Entendi. Flexibility.com, você vai encontrar o festival e lá tem o site tanto em português como em Já inglês. está vendo. Se você quiser encontrar o Sexibility no Instagram, é o Sexibility. Então escreve Sensibility, como se fosse sensibilidade. em inglês. Aham, só que em vez Troca do o N e coloca por um X. E no final coloca .br, porque é Sexibility Brasil. Lá você vai Senão encontrar... você vai parar na Suécia. Isso. Lá você vai encontrar uns vídeos, testemunhos muito lindos. Você vai ter uma vibe de como é estar no festival. Ai, que legal. Vem com a gente, qualquer coisa manda mensagem. Se você vier junto, a chance da gente se tornar grandes amigos e compartilhar experiências profundas são altas, Que viu? Muito lindo, o legal. convite é lindo, você é linda. Ai, Alice, Muito obrigada. obrigada. Nossa. Foi ótimo. Eu espero que a gente tenha parte 2, porque essa mulher tem mais pra falar aqui. Ó, Ai, cheirinho de parte 2. Pode ser. Ai, Eu Alice, apoio, obrigada. Obrigada, viu? E Um até beijo. a próxima. Tchau, gratidão. gente. Oh